Olá! Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes do mundo dos negócios. Um daqueles que, de verdade, separa quem entende do jogo de quem só está tentando a sorte. A gente está falando do ponto de equilíbrio. O número que toda empresa, pequena ou grande, precisa conhecer para sobreviver e, claro, para prosperar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa bem, seja uma padaria de bairro, uma lojinha online ou uma gigante da tecnologia, toda empresa tem essa dúvida no começo. Quando é que o dinheiro que entra finalmente paga todas as contas e começa a sobrar? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai resolver hoje. E a resposta para a nossa grande pergunta é essa aqui, o ponto de equilíbrio. É aquele momento mágico, o marco zero. É quando a empresa não está mais perdendo dinheiro, mas ainda não começou a lucrar. É a linha de chegada da fase de investimento e a linha de partida para a lucratividade. Mas para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, primeiro a gente precisa entender o mapa do tesouro. E no mundo dos negócios, o mapa é feito de custos. Sem entender direitinho tudo que se gasta, fica impossível traçar qualquer rota em direção ao lucro. E basicamente existem dois tipos de custos. Primeiro, os custos fixos. Pensa neles como o aluguel do seu conto. Venda ou não venda, a conta chega todo mês. É o custo de manter a estrutura funcionando. Já os custos variáveis, esses são diferentes. Eles sobem e descem junto com a produção. Quanto mais produto se faz, mais se gasta com matéria-prima, por exemplo. Para ficar bem claro, olha só alguns exemplos. Do lado dos variáveis, a gente tem matéria-prima, comissão de vendas, frete, tudo que está ligado diretamente à venda. E do lado dos fixos, temos o aluguel, o salário do pessoal do escritório, os seguros, aquilo que é constante, faça chuva ou faça sol. Então, o ponto de equilíbrio é muito mais do que um número numa planilha. Ele é o ponto de virada. É aquele momento crucial em que a empresa finalmente sai do vermelho e respira aliviada, pronta para começar a operar no azul, ou no preto, como se diz. Essa citação da Christine Russell resume perfeitamente. É tudo sobre equilíbrio. A receita que entra é exatamente igual aos custos que saem. Não tem lucro, claro, mas prejuízo também não tem mais. E essa é a base sólida que qualquer negócio precisa para crescer. Bom, agora que a gente já entendeu o terreno, os custos, está na hora de pegar o mapa e a bússola. Vamos finalmente conhecer a fórmula que nos mostra como encontrar esse tal número mágico. Mas calma, antes da fórmula principal, a gente precisa entender o conceito-chave, a margem de contribuição. Pensa assim, é o dinheirinho que sobra de cada venda depois de pagar os custos variáveis daquele produto. É essa sobra que vai ajudar a contribuir para o pagamento das contas grandes, as contas fixas. E aqui está ela, a fórmula. Para achar o ponto de equilíbrio, ou seja, quantas unidades precisam ser vendidas, a gente pega o valor total dos custos fixos e divide pela margem de contribuição de cada unidade. O resultado dessa conta vai dizer exatamente quantos produtos ou serviços a empresa tem que vender para zerar a conta do mês. Vamos usar um exemplo prático para isso ficar fácil de entender. Imagina uma pousada. Ela tem $84 mil de custos fixos por ano. A diária custa $100 e o custo variável de cada diária, limpeza, café da manhã, etc., é de 40. Então a margem de contribuição é de $60 por noite. Agora é só jogar na fórmula. 84 mil divididos por 60 e chegamos ao nosso número. 1.400 diárias. Esse é o número mágico para essa pousada. Quando ela vender exatamente essa quantidade de noites, ela pagou todas as contas, fixas e variáveis. Sabe o que acontece a partir da diária 1401? Cada centavo daqueles $60 de margem de contribuição vira lucro puro no bolso. Entenderam o poder disso? Conhecer o ponto de equilíbrio não é só um exercício de contabilidade, não. É uma ferramenta de estratégia poderosíssima que ajuda a tomar decisões muito mais inteligentes no dia a dia do negócio. Com esse número em mãos, dá para decidir o preço de um produto com muito mais confiança. Dá para criar metas de vendas que fazem sentido para o time. E talvez o mais importante, as decisões passam a ser baseadas em fatos e não em eu acho que. E se a ideia é buscar investimento, mostrar esse cálculo é provar que o plano de negócios perde pé. Chegar no ponto de equilíbrio é como chegar no topo da primeira montanha. A vista é boa, mas as empresas espertas já estão de olho em como tornar a próxima escalada mais fácil. Ou seja, como fazer para lucrar mais rápido. Existem basicamente 3 jeitos de fazer isso, 3 alavancas que podem ser puxadas. A primeira, reduzir os custos fixos, como renegociar o aluguel. A segunda, diminuir os custos variáveis, talvez achando um fornecedor mais barato. E a terceira, aumentar o preço de venda, agregando mais valor ao produto. Qualquer ajuste aqui pode acelerar, e muito, a chegada no lucro. E para terminar, uma provocação.
Uma vez que o ponto de equilíbrio foi alcançado, surge uma nova pergunta. O quão distante as vendas atuais estão desse ponto de equilíbrio? Essa distância tem um nome, margem de segurança. É ela que mostra o tamanho do fôlego que uma empresa tem antes de voltar a ter prejuízo. Mas, bom, esse já é um assunto para uma próxima análise.